E aí, jovem, tudo bem com você? Espero que sim, que você esteja ótimo. A aula de hoje é sobre lei de Faraday, que é um dos aspectos da eletrólise, né? Uma estequiometria da eletrólise. Se você chegou nessa aula, então, sem ter assistido a aula de eletrólise, é preciso que você assista primeiro a aula de eletrólise, tá? Eletrólise ígnea, eletrólise em solução aquosa. Vai fazer mais sentido para você a lei de Faraday se você souber esses conceitos. Beleza? Então, se você sabe, vamos lá. Então, o que diz a lei de Faraday? A quantidade de substância que é produzida numa eletrólise é proporcional à quantidade de carga que passa pelo sistema e à massa molar da substância. Então, se você lembra da eletrólise, a gente viu que a eletrólise é uma corrente elétrica que passa por uma substância, ela pode estar fundida, por exemplo, NaCl líquido, né, o sal de cozinha fundido no estado líquido, e aí você passa uma corrente elétrica por essa substância e você vai conseguir produzir sódio metálico e cloro gasoso. E aí, quanto de cloro gasoso eu consigo produzir? Que volume? Que massa? Quanto de sódio metálico eu consigo produzir? Que massa! Então, a lei de Faraday vai ajudar a gente a calcular essas coisas, tá? E a gente tem também a eletrólise de solução aquosa, né? Solução aquosa seria uma substância que está dissolvida na água. E aí você tem uma competição ali entre os cátions e os ânions, tá? Se você não assistiu essa aula, assiste, ela é importante. Então vamos lá, olha só, o que a gente vai precisar, né, para resolver as questões que falam de lei de Faraday. Então a gente tem esse conceito aqui da física, tá? Que é a quantidade de carga elétrica, que é dado por essa fórmula, Q igual a I vezes T, o famoso kit, tá? Que é esse, né? Que é a nossa quantidade de carga elétrica que é dada em coulombs. O I é a nossa corrente elétrica, que é dada em ampere, né? E o tempo especificamente aqui é dado em segundos, tá? Cuidado com esse tempo. A quantidade de carga elétrica e a corrente, as unidades não variam, né? Mas o tempo, às vezes as questões falam em minutos, ok? E aí você precisa transformar para segundo, tá? Então, kit, vamos precisar dessa fórmula. E a segunda coisa que a gente precisa saber é a constante de Faraday, né? O número de Faraday, tá? Um Faraday corresponde a 96.500 coulombs. Beleza? Esse número é importante. Isso é a carga de um mol de elétrons, a carga que um mol de elétrons que passa numa solução consegue produzir, tá? Então, um mol de elétrons, 96.500 coulombs. Ah, professor, preciso saber esse valor? É interessante que você saiba, mas as questões costumam fornecer essa constante de Faraday, tá? Mas se você souber, né, já dá uma garantida, tá? Então vamos fazer um exemplo para ver como é que isso se aplica. Então, olha, uma questão aqui da Federal do Rio Grande do Sul. Sabendo que um Faraday é igual a 96.500 coulombs, então ele já forneceu o valor da constante, né? O tempo em segundos, tá? Ele está querendo saber o tempo que levou em segundos. O tempo está lá na fórmula do kit, né? Necessário para eletrodepositar 6,35 gramas de cobre 2+, utilizando uma corrente de 2 ampere, é D, e ele deu a massa molar, né, do cobre, tá? Então, beleza, galera. O que ele quer, né? Então, ele passou uma corrente de 2 ampere e quer produzir, aqui no caso, 6,35 gramas de cobre. Né? Eletrodepositar seria isso, né? Ele vai produzir ali, num dos eletrodos, que a gente vai lembrar qual é, 6,35 gramas de cobre. E aí, quanto tempo isso vai levar? Então, é isso que ele está perguntando, tá? Então, como que eu resolvo essa questão? Então, olha, o que a gente precisa lembrar? O cobre mais 2, ele é um cátion. E aí o cátion vai ser atraído pelo polo negativo, que na eletrólise a gente chama de cátodo. Ok? Então, o que vai acontecer no cátodo? Esse cobre 2+, repara que a carga dele é 2+. Né? Então, para ele zerar essa carga, ele precisa ganhar 2 elétrons. E aí ele vai ficar com uma carga zero. Tá? Então, esta reação é importante. Uma das etapas da resolução da questão é enxergar esta reação. Ok? Se eu tivesse, por exemplo, sódio metálico, Na+,
O Na+, ele vai ganhar um elétron para virar sódio metálico, certo? Então, essa é uma das etapas importantes da resolução da questão, saber a reação, tá? Então, no caso aqui, o cátodo, o cobre, porque ele é um cátion, vai para o cátodo, é a carga negativa, ele vai precisar ganhar 2 elétrons e virar cobre metálico, ok? Então, repare que eu tenho essa estequiometria, nessa proporção. Eu tenho 2 mols de elétrons que produzem 1 mol de cobre, tá? 2 mols de elétrons para 1 mol de cobre, ok? E aí a gente viu, né, a constante de Faraday, 1 mol de elétrons corresponde a 96.500 coulombs. Repara que aqui são 2 mols de elétrons. Então eu vou substituir esse valor, tá? Vai ficar 2 vezes 96.500 coulombs. Ok? E a questão me deu como dado ali a massa, né? 6,35 gramas de cobre. Então eu vou transformar esse aqui, esse mol, em massa, tá? Vou utilizar aqui a massa molar do cobre, 63,5 gramas por mol, ok? E aí vou substituir aqui. Então, 2 mols de elétrons, que corresponde a 96.500 coulombs, produz 1 mol de cobre, cuja massa é 63,5 gramas. E aí, olha, se ele vai eletrodepositar 6,35 gramas de cobre, qual seria a carga elétrica, né? X coulombs, o nosso famoso Q. Ok? Aí, no caso, a regra de 3, multiplica, inclui, iguala, né? Aí agora a gente vai fazer a conta, tá? Seria 2 vezes 96.500 vezes o 6,35. E o 63,5 vai dividir, né? Vai passar dividindo aqui, tá? Então, gente, fazendo essa conta, olha, eu estou cancelando 6,35 com 63,5, sobra 10 embaixo, e aí eu vou cortar um zero aqui, né? Então vai ficar 2 vezes 9.650, que vai dar 19.300 coulombs. Então agora eu achei a carga elétrica. Qual é o meu próximo passo? A questão me pediu o tempo. Então agora eu vou lá para a fórmula do kit, né? Então eu tenho a carga elétrica calculada, a amperagem foi fornecida e a questão me pediu o tempo em segundos, tá? Então olha, vou utilizar a fórmula do kit, carga elétrica 19.300, a amperagem é a corrente, né? 2 amperes e o tempo em segundos, tá? Esse tempo aqui já vai sair em segundos, ok? Você só precisa se preocupar em transformar se a questão falar em minutos e tal. Aí você trabalha essa transformação, tá? 1 minuto, 60 segundos, né? Aquela coisa. Então aqui no caso, o tempo deu 9.650 segundos, que seria a letra D ali, ok? Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Então agora vamos resolver uma questão do Enem, tá? Espero que vocês não estejam igual ao Coyote aqui, tá? Vai ser tranquilo. Vamos lá, o mesmo sistema aí, mesmo passo a passo, tá? Vamos lá. Então vamos resolver essa questão do Enem 2010. A eletrólise é muito empregada na indústria com o objetivo de reaproveitar parte dos metais sucateados. O cobre, por exemplo, é um dos metais com maior rendimento no processo de eletrólise, com uma recuperação de aproximadamente 99,9%. Por ser um metal de alto valor comercial e de múltiplas aplicações, sua recuperação torna-se viável economicamente. Suponha que em um processo de recuperação de cobre puro tenha se eletrolizado uma solução de sulfato de cobre 2. Ora, cuidado, esse cobre 2 aqui, olha, esse 2 em romano significa a carga do cobre, tá? A gente vai precisar dessa carga. Durante 3 horas, olha, então temos aqui o nosso tempo, empregando-se uma corrente elétrica de intensidade igual a 10 amperes. Então, o nosso I, né, nossa corrente elétrica. E aí ele pergunta, olha, a massa de cobre puro recuperada é de aproximadamente, e aí temos aqui as opções, e ele forneceu para a gente que é constante Faraday, né, 96.500 coulombs, e a massa molar em grama por mol do cobre, 63,5. Ok, gente? Beleza? Então, olha só. O que ele quer saber? A massa de cobre que foi recuperada, né? Então, a eletrólise do cobre mais 2, beleza? Esse cobre mais 2, ele é um cátion, então ele vai para o cátodo, não é isso? Ele vai ganhar os elétrons lá, e aí, durante 3 horas, passou a corrente de 10 amperes, que massa de cobre que vai ser recuperada, beleza? Então, show de bola.
Qual é o primeiro passo para resolver essa questão? Bom, o primeiro passo a gente já fez, a gente leu, identificou aqui, né, os dados da questão, tá? E aí o que acontece, né? Eu tenho aqui o tempo e tenho a amperagem. E aí com esse tempo e essa amperagem eu consigo calcular aquela nossa famosa carga elétrica, que vem desta fórmula aqui, ó, do kit, que é igual a I vezes T, né? Então a carga elétrica que é dada em coulombs vai ser a amperagem, e ele forneceu aqui, olha, tá aqui 10 ampere, tá? Vezes o tempo, e aí que você tem que tomar cuidado, porque esse tempo ele tem que estar em segundos, ele aqui está em horas, tá? Então a gente precisa dar uma lembrada, dar uma transformada nisso, né? Então, olha, qual é a relação de hora para segundo? Uma hora são 3.600 segundos. Lembra disso? Porque uma hora, 60 minutos. Um minuto, 60 segundos. Então, de hora para segundo seria 60 vezes 60. Então, 3.600 segundos, tá? Como são 3 horas, né? A questão falou ali, olha, em 3 horas, tá? Então, seria 3 vezes esse valor. 3 vezes o 3.600, tá? Que vai dar aqui, no caso, quanto? 3 vezes 3.600 vai dar 10.800 segundos. Então, 3 horas seriam 10.800 segundos. Vou substituir aqui no tempo, 10.800, tá? E esta carga elétrica vai dar 108.000 coulombs. Beleza. Né? Zerinho ficou meio feio, mas tá bom. Olha só. Então, qual é agora que eu já sei a carga elétrica, o meu próximo passo? Agora a gente precisa da proporção entre a quantidade de elétrons e a quantidade de cobre formada, tá? E aí, olha, é a nossa reação do catodo, né? O catodo, que é para onde vai o cátion, que é o polo negativo da eletrólise, tá? E repara que ele falou então em cobre 2. Então seria o cobre com uma carga mais 2. O cobre é um metal que não tem carga fixa, tá? Essa mais 2 dele é a carga mais comum, mas ele pode ter uma carga mais 1 também. E isso vai alterar, no caso, né, essa estequiometria da eletrólise. Ok? Então, no caso, esse cobre mais 2, ele vai ganhar 2 elétrons para formar ali o cobre metálico. A questão está me perguntando a quantidade, né, a massa de cobre puro. Seria o cobre metálico, então. Tá? E aí então a gente viu, né, olha, eu tenho aqui a proporção entre a quantidade de elétrons e a quantidade de cobre, tá? Que proporção é essa? Então tá aqui na reação, né? Seria 2 mols de elétrons para 1 mol de cobre formado. Ok? Então essa é a proporção. E agora eu vou trabalhar com isso aqui, né? Porque aqui no caso eu quero achar a massa. E aqui eu tenho, em termos de informação, olha, a carga elétrica, né? Quantos coulombs, tá? Então agora a gente vai usar aqui a constante de Faraday, ok? São 96.500 coulombs por mol. Aqui no caso eu tenho 2 mols, então eu vou pegar e multiplicar o 96.500 coulombs por 2, tá? Você pode botar o resultado direto aqui ou você pode deixar para o final, ok? E aí 1 mol de cobre, qual é a massa? Por quê? Porque a questão me pediu a massa. Então eu preciso transformar mol em massa, tá? Então eu vou ter aqui, olha, a massa molar em grama por mol. Então 1 mol de cobre, 63,5 gramas. Então tá aqui. Pô, beleza. Tá? Então essa é a primeira linha da minha regra de 3, né? E aí qual foi o dado da questão? O dado da questão foi aqui, ó, no caso um dado que a gente calculou, né? A carga elétrica, 108.000 coulombs. Então, olha, 108.000 coulombs embaixo ali da carga elétrica também, da constante Faraday. Beleza? E aí aqui eu quero saber a massa, né? Então meu X vai estar aqui, olha. Qual é a massa, X ou M, tá? Então tá aqui, gente. Tua regra está montada, tá? Tua questão aqui tá 80% encaminhada agora é numerologia, fazer essas contas, tá? Armar a regra de 3 e calcular, ok? Vou fazer aqui rapidamente, tá? Não vou ficar detalhando muito essas contas, ok? Então esse X vai ser, olha, 108.000 que multiplica o 63,5, tá?
E isso vai ser dividido, né, por duas vezes 96.500 coulombs. Olha, se você quiser, você já pode botar direto, né? Esse valor multiplicado seria 193 mil coulombs. Beleza? Então, olha, você pode cancelar os zeros aqui, tá? Então vai ficar essa conta, no final das contas seria 108 vezes os 63,5 dividido por 193, tá? Isso vai dar 35,5 gramas. Seria aí a letra D. Ok, galera? Espero que vocês tenham entendido, tá? Não é tão simples, mas não é também tão complicado. Dá para fazer questão de lei de Faraday, ok? Então é isso. Um grande abraço, espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus e até a próxima.